Olha, o Fala Defensor de hoje vai tocar num assunto muito importante. Uma gravidez não planejada, problemas financeiros, questões psicológicas e sociais. Muitos são os motivos que levam uma mulher a desistir de criar seu filho. A fim de acolher esses casos, a lei brasileira prevê a possibilidade de mulheres grávidas ou mães de recém-nascidos realizarem a entrega voluntária de seus filhos para adoção. Para entender melhor todo sobre esse assunto, sobre essa situação que nós estamos falando, eu estou nesse exato momento via live com a defensora pública, a doutora Heloísa Bevilacqua, da Silveira, que está aqui conosco, para falar um pouquinho sobre essa situação. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas pegando os bebezinhos, deixando em algum lugar, muitas vezes os bebezinhos acabam morrendo pela forma como foi deixado, e você pode, numa situação que você estiver, entregar esse bebê para que ele possa ter uma família com carinho e com atenção. Doutora Heloísa, primeiro, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, nosso Fala Defensor, para trazer informações de que essas mamães, mulheres, estão amparadas por uma lei, caso elas não tenham condições de criar os seus filhos. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui hoje no programa. Prazer é todo nosso. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, tá? Vamos fazer o seguinte, nós temos perguntas. É um prazer muito grande. Tem pessoas que querem participar, inclusive, desse bate-papo, doutora Heloísa. A gente vai trazer essas perguntas, então, das pessoas que querem participar no Fala Defensor de hoje. Vamos ver, então, quem faz a primeira pergunta para a doutora Heloísa. Vamos ver quem faz a pergunta. É a Josi Matias, doutora Heloísa. Ela pergunta o seguinte: doutora, o que é a entrega legal ou voluntária para adoção? A entrega legal ou voluntária é aquela prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite que a gestante, mãe ou os pais de um recém-nascido que não tenham condições ou não queiram criar seus filhos, seja por a gravidez ser decorrente, uma gravidez indesejada ou falta de planejamento familiar, podem entregar seu filho à adoção através de um procedimento na Justiça da Infância e da Juventude. Quer dizer, essas pessoas muitas vezes têm medo de fazer essa entrega, porque até então, antigamente, doutora Luiz, só para a gente poder explicar para essas pessoas, antigamente havia punições para essa mãe que dizia assim: olha, eu não quero criar, eu quero entregar para alguém e tal. Havia punições, é por isso que hoje muitas pessoas ainda têm essa cultura de, ao invés de entregar para alguém, acabar abandonando a criança? Sim, Wilson. Por esse motivo, muitas pessoas ficam com receio e também pelo medo de discriminação. Mas essas pessoas podem ficar tranquilas, pois não haverá qualquer tipo de discriminação. O procedimento, ele é sigiloso, então as pessoas podem ficar tranquilas e não há qualquer sanção, não há qualquer responsabilização por essa entrega. Pelo contrário, se a pessoa entregar de forma ilegal, fazer a chamada, entre aspas, adoção à brasileira, aí sim que ela poderá ser responsabilizada, encaminhando a criança para a Justiça da Infância e Juventude ou entrando em contato com a Defensoria, com o Ministério Público, o Conselho Tutelar, que fará o devido encaminhamento para a vara da infância e da juventude. Não haverá qualquer sanção para os pais, muito pelo contrário. Parabéns, muito bem, perfeito, bem explicado mesmo, bem didático, para que as pessoas entendam essa situação. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer a segunda pergunta para quem quer fazer para a doutora Heloísa, defensora pública do Estado de Alagoas. Quem faz a pergunta agora, doutora Heloísa, é a Carla da Silva. Ela pergunta o seguinte: doutora, tenho 15 anos e estou grávida. Preciso da autorização dos meus pais para entregar meu filho? Oi, Carla, boa tarde a todos. Carla, é o seguinte, como você tem 15 anos, você é considerada pelo Código Civil absolutamente incapaz. Então, para todos os atos da vida civil, você precisa ser representada pelos seus pais ou responsáveis. De forma que, se você quiser entregar seu filho para adoção, não quiser criá-lo, também precisará da autorização dos seus pais. E também o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que, caso os pais não queiram criar seus filhos, quem terá prioridade para criá-los será a família extensa ou ampliada, que são parentes próximos, como os avós, tios. Então, se os seus pais quiserem, eles vão poder obter a guarda jurídica dessa criança. Então, ainda que você não queira, se eles quiserem criar, vai ficar no seio da sua família, porque a adoção, vale ressaltar,
que ela é medida excepcional e irrevogável. Somente na impossibilidade de manutenção da criança no seio da sua própria família, que ela será encaminhada para adoção por terceiros, por pessoas desconhecidas que estão no Cadastro Nacional de Adotantes e muito bem preparadas para receber essas crianças. Muito bem, perfeito, ótima informação para uma jovem, né? Uma adolescente de 15 anos e de repente aconteceu e aí ela quer saber, quer dizer, ela, na verdade, como ela é menor, os pais são responsáveis por ela e pelo bebezinho que ela carrega no seu ventre para ela tomar essa decisão. Então, os pais também, de repente, muitas vezes, né, doutora Heloísa, às vezes os pais mesmo tomam conta, falam, segue tua vida e nós avós aqui vamos cuidar da criança. Acontece muito isso, né? É, bastante. Daí eles podem obter a guarda jurídica sem qualquer problema. O que eles não podem é adotar, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veda a adoção pelos ascendentes, para não haver uma confusão da criança psicológica, saber diferenciar quem são seus pais, seus avós, por essa questão. Perfeito. Mesmo. Muito bem, doutora, bem explicado. Muito bem, vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Heloísa é a Daniela dos Santos. Ela pergunta o seguinte, doutora, o que pode acontecer se a pessoa realizar uma adoção ilegal? A adoção ilegal é aquela que não passa pelo crivo da Justiça da Infância e da Juventude. É a também denominada adoção à brasileira. Ela não é nada recomendada, porque tem sérias consequências. Para os pais ou a mãe que entrega a criança de forma ilegal, pode responder criminalmente se for comprovado que essa prática recebeu algum dinheiro, alguma vantagem, vai sofrer um inquérito policial e também terá que prestar esclarecimentos perante o Poder Judiciário. Além disso, se tiver o arrependimento dos pais biológicos com relação a essa entrega ilegal, eles não poderão reaver a criança, porque é uma hipótese de perda do poder familiar, destituição do poder familiar, ou seja, eles não serão mais pais dessa criança, não poderão reavê-la. Além disso, há consequências para quem recebe de forma ilegal essa criança. Essa pessoa, ela corre o risco de perder a criança, caso haja o arrependimento dos pais biológicos, tem uma possibilidade de perder. Também é possível que, se chegar ao conhecimento do Poder Judiciário, seja determinada a busca e apreensão dessa criança para que ela seja encaminhada para adoção de forma legal, e daí gerará toda uma questão psicológica para essa família, né, que vai perder essa criança. E também, se por acaso essas pessoas registrarem, sabendo que aquela criança não é sua filha, registrarem como sendo seu filho, poderão responder também criminalmente por crime previsto no Código Penal. Então, não é nada recomendado fazer dessa forma. Deve-se procurar a Justiça da Infância e da Juventude para poder fazer todo o procedimento correto e não sofrer qualquer sanção. Perfeito, muito bem, está dado o recado então. Doutora Heloísa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelas suas explicações importantíssimas, informações importantes para a nossa grande audiência, para que essas mulheres, caso estejam em situações como essa, que consigam fazer de forma correta, tendo todo o amparo, com toda a tranquilidade, todo o sigilo, porque na verdade é uma vida, né, que foi gerada, que não tem culpa nenhuma da situação, da condição ou da forma como acabou acontecendo. Enfim, muito obrigado, sucesso. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui ao nosso Fala Defensor. Eu quem agradeço, muito obrigada, Wilson, um prazer estar aqui, até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Deus abençoe também, saúde e sucesso. A doutora Heloísa Silveira também trazendo informações da Defensora Pública, falando sobre a questão da adoção. Vejam que ela deu todas as nuances de que você pode fazer a doação em caso que você esteja realmente numa situação vulnerável. Não façam isso. Nós tivemos casos terríveis de abandono de crianças, de bebezinhos que foram dados à luz aqui, jogado no lixo. Não é dessa forma, não façam isso, tá bom? Muito bem.